Olá, bem-vindo à aula de escatologia. Esta é a aula de número 10 e este é o vídeo de número 1 do curso de bacharel em teologia pela Faculdade FAECAD. E hoje vamos tratar de um assunto também relevante, que é a continuidade das linhas que falam sobre o milênio relacionado ao retorno de Jesus à Terra. E hoje a reflexão é sobre o amilenismo e a segunda vinda de Jesus, ou a parousia de Jesus, que pode também ser o retorno de Jesus à Terra. É muito interessante observar que a questão da escatologia é uma questão natural. A reflexão a respeito da doutrina das últimas coisas não é um privilégio apenas da religião cristã. Em qualquer lugar e em qualquer momento da existência humana, em toda a sua configuração histórica do ser humano, seja do indivíduo ou seja mesmo de grupos, sempre houve perguntas sobre as origens, a existência e o destino da humanidade, bem como também do mundo. O campo da religião é justamente neste campo da religião, especialmente onde se concentram as concepções escatológicas diversificadas. Mesmo as religiões mais primitivas, como as mais evoluídas, têm sua escatologia. Por exemplo, o budismo tem o seu nirvana. O nirvana é alcançar, portanto, a plenitude, a perfeição. O maometismo ou islamismo tem lá o seu paraíso sensual. E os índios norte-americanos, têm os seus felizes campos de caça e por aí sucessivamente. Então a escatologia é algo natural em todos os povos, em toda a humanidade, durante toda a sua história até hoje, sempre será. O cristianismo jamais se esqueceu de refletir acerca das gloriosas predições concernentes ao seu futuro, ao futuro do cristão individual. Nem o cristão individual esqueceu, nem a igreja também pôde deixar de pensar nelas e achar conforto nessas predições gloriosas do passado. E é as mesmas que se encontram na Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Assim, desde os primórdios da história da Igreja, passando pela Idade Média e pela Reforma do século XVI, alguns teólogos associaram o segundo advento de Jesus Cristo a um milênio, ou um período de 1000 anos, que no grego é kiliasmo, ou seja, no período de 1000 anos, que é o governo de Jesus na Terra. E surgiram, portanto, como vocês já sabem, algumas correntes de pensamento. Então, só para recapitular, relembrar as três correntes fundamentais do pensamento sobre o milênio, um milênio na Terra ou a ausência de um milênio na Terra. Os pré-milenistas, por exemplo, entendem que as profecias do Antigo Testamento, bem como as de Jesus e também do Novo Testamento, creem de modo literal como os seus contextos admitem. Já os pós-milenistas tratam dos 1000 anos como uma extensão da Igreja, ou chamada Era da Igreja, extensão da Era da Igreja, quando, mediante o poder do Evangelho, o mundo inteiro será conquistado por Cristo, e quando
o mundo inteiro for conquistado por Cristo, ele voltará para governar. E os amilenistas, por exemplo, ensinam que não haverá um milênio na Terra. Isto é, não haverá literalmente um milênio na Terra, segundo os amilenistas. Entendem que os 1000 anos estão já acontecendo no céu durante esta era da igreja por 1000 anos, e sendo apenas, na visão amilenista, de modo simbólico. Portanto, aí estão os pré, os pós e os amilenistas. Muito bem. Como surgiu o amilenismo? Já que é a nossa última, por exemplo, linha de pensamento acerca do milênio nestas reflexões escatológicas. Em sua forma original, esta teoria afirma que a Bíblia não prediz milênio algum, nem para antes, nem para depois da segunda vinda de Jesus Cristo, que não foi revelado ao homem nenhum programa das eras, que Cristo voltará visivelmente, mas ninguém sabe o tempo e os acontecimentos preliminares. Essa vinda será a consumação da história terrena, e a Bíblia apenas prediz a segunda vinda de Cristo, mas não dá detalhes sobre acontecimentos que precedem ou que sucedem esse fato. Este é o pensamento amilenista. Então, um milenismo inaugurado, embora possa traçar o começo do pensamento amilenista no 3º século, Santo Agostinho, o grande teólogo da igreja, ele viveu no período de 354 a 430 depois de Cristo, portanto ele viveu entre 2 séculos, entre o século IV e o século V da nossa era. Agostinho recebe o crédito de ser o primeiro teólogo a sistematizar este conceito não literal do milênio. Portanto, é importante observar isso. Agostinho, bispo de Hipona, um dos maiores teólogos do Ocidente, que viveu entre os séculos IV e V, foi o primeiro a sistematizar este conceito não literal do milênio. Então, ele não caiu assim como um para-raio. Então, foi elaborado, portanto, por Agostinho, este pensamento. Agostinho era um teólogo muito competente, e o seu pensamento veio a pesar muito em todas as discussões doutrinárias da Igreja Romana após a sua época. Ele apresentou o seu ponto de vista principalmente no seu livro conhecido A Cidade de Deus, em que declarou que a igreja visível era o reino de Deus na terra. Este conceito se encarnou na igreja romana, a ponto da própria igreja medieval afirmar que ela era o reino de Deus na terra. E, portanto, fora da igreja não havia salvação. Fora da instituição igreja não havia salvação, porque a própria igreja era o reino de Deus na terra. Assim também desenvolveu este pensamento Agostinho, solidificando, portanto, assim, a igreja como instituição muito poderosa para garantir a vida das pessoas e também a vida comunitária de uma forma geral e específica. O milênio interpretado espiritualmente. Milênio interpretado espiritualmente, esse será o tema do próximo vídeo da aula 10. No próximo vídeo, que será o vídeo 2, continuaremos a tratar deste assunto, começando a falar sobre o milênio interpretado de forma espiritual pelo pensamento amilenista. Até lá, então.